Comitiva cubatense vai até Brasília para o encontro de prefeitos com o presidente Lula. Demissão em massa após suspensão das atividades da empresa Iara em Cubatão. Descubra como está funcionando a nova caixa postal digital e personalizada. No quadro Entendendo Direito de hoje, vamos falar das Name Your Rights. Meio da semana, hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. Vamos juntos, esse é seu Últimas Notícias, segunda edição, que já começou. Olá, boa noite para você. Em Brasília, Cubatão recebeu o selo nacional de compromisso à educação. Muito bacana, né? Na capital federal, o prefeito, vereadores e secretários vão buscar recursos para a cidade e debater os assuntos mais importantes para o município. Na sede do Ministério da Educação, acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Alexandre Mendes Topete, dos vereadores Alessandro Oliveira, Edson Mota, Guilherme do Salão, Xuxa, Batoré, Marcinho e secretários do Executivo cubatense, o prefeito de Cubatão, César Nascimento, recebeu o Selo Nacional de Compromisso com a Alfabetização. Essa iniciativa do Ministério da Educação tem como objetivo reconhecer o trabalho das secretarias de educação. Estamos aqui no Ministério da Educação, onde tivemos o privilégio de receber o selo de compromisso com a alfabetização. Isso é fruto do trabalho duro e árduo de todos os nossos profissionais da educação, nossos professores, de todos os outros profissionais envolvidos na educação. Sabemos que temos muito a fazer, mas a gente conta aqui com a parceria, que fomos bem recebidos aqui pelo nosso amigo Vareta, pelo nosso amigo Oswaldo, e abriram as portas aqui do MEC para que a gente possa ter nossas demandas da nossa cidade, para que a gente possa continuar avançando. Sabemos que temos muito a fazer, mas estamos no caminho certo. Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Parabéns, prefeito. Obrigado. Na capital federal, a comitiva cubatense buscará recursos e discutirá assuntos importantes para o município, como a instalação do pátio de caminhões na Ilha do Tatu. Os vereadores se encontrarão com deputados da região, enquanto o prefeito se encontrará com o ministro de Portos e Aeroportos, de Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O chefe do executivo está participando do encontro de novos prefeitos e prefeitas. Com o tema A Cidade que Queremos está em nossas mãos, a iniciativa do governo federal visa estreitar a relação do governo com os municípios do país. Um balanço mais recente do BC mostrou que 241 milhões que haviam sido esquecidos por os correntistas nos bancos foram sacados em dezembro do ano passado. Mas ainda assim, existe 9 bilhões para serem retirados. No final de 2024, esses recursos foram transferidos para o Tesouro Nacional. Com as novas regras, o dinheiro só pode ser acessado por ações judiciais. Mais de 27 milhões de correntistas já realizaram resgate de algum valor, representando aí 36% do total disponível. A empresa Iara suspendeu a produção de fertilizantes aqui na cidade de Cubatão. Outro ponto no meio dessa interrupção é uma possível demissão de mais de 200 funcionários, isso segundo o sindicato. A interrupção por parte da companhia de fertilizantes norueguesa Yara ocorre 4 dias após a empresa ter informado o prejuízo líquido de 290 bilhões de dólares, o que equivale a mais de 1 bilhão e 600 no quarto trimestre do ano passado. A suspensão das atividades se deram no polo de Cubatão, na Baixada Santista, e de Paulínia, no interior de São Paulo. De acordo com a Iara, essa paralisação deverá ocorrer até o final do ano. O Sindicato dos Químicos da Baixada Santista diz que essa medida representa uma demissão de mais de 200 trabalhadores na unidade de Cubatão. No mesmo período de 2023, a empresa havia lucrado 246 milhões de dólares, equivalente a mais de 1 bilhão e 400 mil. Agora, a empresa faz projeção de redução de custos e investimentos de 150 milhões de dólares, que seguirá em vigor até dezembro deste ano. Pois bem, a nossa equipe de jornalismo hoje acompanhou a movimentação aqui na cidade de Cubatão com essa suspensão da empresa Iara. Registramos alguns funcionários indo assinar as suas documentações no SESI aqui de Cubatão e esse processo deve perdurar aí até o final desta semana, ali por volta de sexta-feira, que esses funcionários estão indo por camada, cada ponto aí, por horário também diferente até o SESI de Cubatão. Agora falamos de novidade. O governo federal lançou uma nova plataforma, é o Contrata Mais Brasil. Com essa novidade, os microempreendedores serão conectados às prefeituras para prestação de serviços. O cadastro deve ser realizado pelo site oficial gov.br/Contrata Mais Brasil. Com isso, é esperado mais de 1 bilhão de mês
acessem as plataformas aí com essa novidade do governo, né? As prefeituras poderão ofertar serviços pontuais com remuneração de mais de R$12 mil sem licitação. O estado de São Paulo registrou o primeiro caso de morte por chikungunya. A vítima era de Itapuã e tinha 60 anos. Um homem de 60 anos morreu por chikungunya na cidade de Tupã. Esta é a primeira morte da doença este ano no estado de São Paulo. Além do óbito de Tupã, outros 4 casos estão sendo investigados na capital. No estado, já são 1.064 casos confirmados e mais de 3.500 em investigação. E no Brasil, já foram registrados mais de 8.400 casos prováveis só agora em 2025. Os sintomas da chikungunya têm início de 2 a 12 dias após a pessoa ser picada pelo mosquito. E esses sintomas, que duram cerca de 14 dias, são muito parecidos com o da dengue. Eles também podem ser confundidos com gripe. Geralmente, a pessoa contaminada tem febre, dores nas articulações, nas costas, além de edemas vermelhos pelo corpo. A recomendação é que evitem água parada, que mantenham caixas de água sempre fechadas e que procurem um médico assim que surgirem os primeiros sintomas. Pois bem, antes da reportagem eu falei Itapuã, na verdade o nome da cidade é Tupã. Pelo erro eu peço desculpas. Você sabia que existe aí uma nova caixa postal? Pois é, e agora essa nova ferramenta ela também é personalizada, como nós vamos te mostrar agora na reportagem. Já está disponível a nova caixa postal personalizada para todos que possuem uma conta Gov, um novo meio de comunicação personalizada nas informações enviadas. O governo federal terá caixa individual dentro da plataforma, onde todos os comunicados importantes serão recebidos direto dos órgãos públicos. Trata-se da segurança em todas as mensagens enviadas e recebidas. Essa ferramenta é gratuita para todos que possuem a conta gov.br, um avanço na tecnologia. O MGI orienta o cidadão a baixar o app gov.br, faça o seu cadastro e ative as notificações do seu celular ou tablet. E olha, meio de mais uma semana quente, né? Nós falamos ontem aqui no nosso N sobre o alerta da Defesa Civil de uma nova onda de calor que chegaria hoje. Pelo visto, ela já chegou, né? Imagens do Pio do Casqueiro para você, as 4 telas acompanhando a movimentação aqui na cidade de Cubatão, né? Nem na sombra nós conseguiríamos ali algo fresco, né? Um ar fresco, porque está realmente muito difícil. Ficar próximo ao mar, próximo à água, como aí no Pio do Casqueiro, nada de brisa, tá, gente? Está realmente muito quente e vai seguir assim, segundo o alerta da Defesa Civil, até o próximo dia 21. Então vamos ter que aguentar todo este calorão, toda essa quentura aí para os próximos dias. E assim nós vamos conferir juntos mais uma previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira amanhece ensolarada com nuvens aparecendo no decorrer do dia. Pode ocorrer chuva passageira à tarde. Os termômetros continuam altos, variando entre 23 e 32 graus. Os ventos sopram leves durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 92%. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo está com mais de 3.000 vagas abertas para cursos profissionais. Para essas oportunidades, são 12 cursos oferecidos, entre eles assistente administrativo, contábil e RH. Além disso, olha só que bacana, também há cursos de inglês e espanhol para recepção e operador de caixa. As aulas dessas oportunidades de curso são online, de forma remota. Mais informações você encontra no site oficial do Governo Paulista na internet. E agora você vai ficar com as vagas do Pátio Cubatão para amanhã. O Pátio de Cubatão está com 27 oportunidades em 6 funções. 10 vagas para operador de empilhadeira porte grande, 10 para operador de trator, 3 para pintor airless, 2 para auxiliar técnico analista de materiais e técnico de materiais, 1 para projetista cadista e 1 para assistente administrativo. É necessário ter experiência na função. Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado em mãos das 9 da manhã até 1 da tarde no Pátio Cubatão, que fica na Rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. E com as oportunidades do Pátio Cubatão, vamos agora falar de esporte no seu N2.
Gente, no Jardim Costa e Silva, aqui em Cubatão, um projeto de hidroginástica para idosos tem movimentado o bairro. Todas as segundas e quartas-feiras, das 10 às 11 horas da manhã, no Espaço Família 013, localizado no Jardim Costa e Silva, idosos podem praticar a hidroginástica. O esforço físico realizado durante as aulas aumenta a frequência cardíaca, o que, por sua vez, melhora a circulação sanguínea. A hidroginástica é uma modalidade, né, esportiva aquática, onde a gente faz exercícios dentro da água, né? Para os idosos tem muitos benefícios, né? Principalmente questão cognitiva, ajuda na coordenação motora, de forma leve, né? A modalidade dentro da água, ela não tem impacto, né? Ela não tem a força que a gente tem, que a gente usa com exercícios fora da água. Então, é muito importante porque o idoso ele tem a perda, né, da musculatura, e a hidroginástica ela vai ajudando com isso, né? Ela ajuda em questão de fortalecimento muscular. Eles mesmo conversam isso com você? Eles sentem a diferença depois de participar deste projeto? Sim, muitos vêm depois, né, esse feedback de que não apenas melhorou a questão física, né, e a questão da saúde, mas principalmente essa questão social, né, porque muitas vezes não tem com quem conversar em casa, muitos já são aposentados, não tem mais esse convívio com a socialidade, né, então acaba vindo para cá e eles acabam formando essa família, né. Agora, Heloísa, quem é que pode participar? Então, aqui a gente começa com pessoas a partir dos 18 anos, né, e até a terceira idade. Então, 60, 65, 80 anos, né? Nós temos alunas aqui de 80 anos, o que é muito legal, né? Porque eles veem que a idade não é o limite, né? A idade, ela não nos impede de começar algo novo. Isso é muito interessante. A seguir, no seu Últimas Notícias, vamos falar das name rights no quadro Entendendo Direito. Daqui a pouquinho. Até já! A comunicação tem forte impacto na integração da equipe de trabalho, especialmente na busca de resultados. E, por esse motivo, na tentativa de sempre melhorar a coesão do grupo, a comunicação pode influenciar na motivação das pessoas. Mas, em sentido oposto, a falta de comunicação pode ser desastrosa, comprometendo o desempenho, provocando isolamento e frustração. Quem quer trabalhar num ambiente assim? Buscar estabelecer um processo aberto de comunicação é imprescindível para o gestor, mas também é de extrema importância para cada um dos profissionais da equipe. Por isso, desenvolver técnicas de comunicação interpessoal é essencial para lidar com colegas e pessoas do nosso convívio. Quando há um ambiente confiável e acolhedor à troca de ideias, podemos mostrar nossas competências e participar do processo decisório. Não somente a fala, mas também os gestos e as atitudes têm grande impacto. As palavras representam, em média, apenas 7% do processo de comunicação, o tom de voz, 38%. E os sinais não verbais, 55%. Pois é, como será que a outra pessoa te vê? Afinal, não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso de sua comunicação. Então, vamos à prática? Observe o seu tom de voz. Evite indiretas. Identifique como você utiliza a linguagem não verbal. Use adequadamente o vocabulário. Tenha clareza quanto ao objetivo de sua comunicação. Pergunte sempre a opinião de quem convive com você. E não se esqueça, um bom comunicador não sabe apenas falar e se expressar bem, ele deve saber ouvir. Já estamos de volta com as últimas notícias e hoje, quarta-feira, é dia do quadro Entendendo Direito.
gente, olha só, o TJ libera a lei que permite negociar as name rights, né? Muito foi falado sobre isso, nós vamos entender um pouco mais sobre esse tema. E para isso eu recebo aqui no estúdio o Dr. Felipe Ig, ele vai conversar com a gente sobre esse assunto. Doutor, boa noite para você, tudo bom? Boa noite, Jefferson. Obrigado pelo convite da TV Câmara Cubatão. E vamos tirar essas dúvidas dessa recente julgado que o Tribunal de Justiça, nesses dias, publicou. Entender um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes vou quebrar aqui um pouco o protocolo. Tá muito calor aí fora? Um pouquinho só. A gente tirou até o blazer. Falou pra mim que veio com frio pra cá. Ele veio com frio, né? Veio no frio do ar-condicionado, mas não tem nem como sair de blazer hoje do escritório. Tá certo, então, doutor. Bora lá, então, para os nossos assuntos. O que são, doutor, então, essas name rights, né? E como na prática ela pode impactar a administração pública municipal? Os name rights nada mais é do que a cessão de utilizar, de renomear algum local. Então, por exemplo, uma empresa privada ou até um ente público vai lá e licencia os direitos sobre a exploração do uso do nome. Então, nesse caso seria utilizar, por exemplo, como no Pacaembu, Arena Mercado Livre Pacaembu. E foi isso que ocorreu. O que o pessoal tem discutido nesse sentido, Jefferson? O interesse público. Qual é o interesse público nessa cessão de direito e exploração do nome de um patrimônio histórico? Então essa aqui é a principal discussão sobre os name rights nesses patrimônios públicos. Aqui também aconteceria isso, né? A Vila Belmiro parece que levaria o nome de Vila Viva Sorte, que a Vila Belmiro já é um nome bastante conhecido, né? Mudar esses nomes já começa realmente, como o doutor falou, mexer com o patrimônio histórico, com a lembrança, a memória afetiva e histórica de muita gente, né? Agora, doutor, e uma lei municipal ela foi questionada aí sobre a suposta violação dos princípios constitucionais. Quais as formas principais de argumento foram contra essa lei? Um partido político entrou com essa ação direto no Tribunal de Justiça para impugnar essa promulgação dessa lei que foi feita em São Paulo. Para tentar barrar, conseguiram de forma liminar ter uma decisão para suspender os efeitos dessa lei, mas depois ela foi revogada. E semana passada teve o acórdão que decretou que essa lei é constitucional, que ela não fere os princípios constitucionais. Tá, a gente continua falando sobre esse assunto, doutor. Agora eu quero saber de você como que funciona esse processo, né, de contratação do name rights dentro das regras aí da administração pública. Há necessidade de alguma licitação a respeito dessa contratação? Sim, essa cessão de exploração ao uso do nome desse patrimônio público vai ser feito por licitação. Lógico, cada licitação pode prever suas formas, mas elas não podem ir em afronte ao interesse público. Então, por exemplo, uma empresa de cigarros, uma empresa de bebidas, ela não vai poder participar dessa licitação, mas cada licitação vai prever sua especificidade. A gente continua nesse assunto, doutor. Empresas privadas, elas poderão influenciar aí a gestão, também a destinação dos equipamentos relacionados aos equipamentos públicos, né, que é de uso aí de todo mundo? Sim, hoje em dia no Brasil a gente já tem as parcerias público-privadas, então muita dessa gestão já é feita em parceria do ente público e do ente privado. Nesse caso da lei de São Paulo, que deu essa repercussão, a Prefeitura de São Paulo, através da Câmara, aprovou essa lei. Essa lei foi sancionada pelo prefeito, eles fizeram a licitação do uso e exploração, por exemplo, do Pacaembu, e essas empresas conseguiram utilizar e estão financiando manutenção e reforma desse patrimônio público. A gente sabe que hoje em dia tem uma defasagem no dinheiro público, que o patrimônio histórico e cultural muitas das vezes não é preservado da forma como a gente entende ser o certo, entende ser a melhor ou o necessário. Então é super válido esse incentivo da parceria público-privada, que vai fazer a sua exploração econômica, logicamente, porque ela tem que ter um retorno, mas ela está prevendo, no meu entendimento, o interesse social, que é preservar o patrimônio histórico e cultural e promover ações sociais, eventos esportivos e tudo que seria de interesse coletivo. Isso tem que ser preservado, né? Porque faz parte da história, faz parte literalmente do patrimônio de cada cidade, de cada região.
E agora falando de outras cidades, também de outros países, né? Como que essa prática ela é regulamentada? O nosso país aqui, o Brasil, ele segue algum modelo internacional? Sim, Jefferson. Não é uma novidade, assim, não foi um achado aqui do Brasil fazer esses name rights. Eles pegaram modelos que já vieram do exterior, nos Estados Unidos, na Alemanha, se utiliza muito essa seção dos name rights. Hoje em dia, clubes de futebol têm utilizado, o São Paulo utilizou, o Santos tem utilizado, o Palmeiras utilizou no estádio dele. Então, não é uma novidade. É o poder público trazendo novas ferramentas para poder auxiliar melhor e prever o melhor interesse público para todos os cidadãos. Doutor, se houver aí questionamentos futuros sobre essa constitucionalidade dessa lei, né? O que pode impactar? Já existe aí a possibilidade do Supremo Tribunal Federal julgar esse tema? Sim, ainda foi publicada recentemente essa decisão, então ainda cabe recurso dessa decisão. E caso o partido político que ingressou com essa ação queira entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade no STF, eles podem entrar com essa ação e quem vai julgar vai ser o STF. Mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já definiu que ela é constitucional. Agora, num novo processo ou em eventual recurso, vai ser discutido novamente, mas por enquanto é válido, é constitucional essa legislação municipal. Agora falando do ponto de vista direito administrativo, né? Quais as vantagens e também as desvantagens da doação do name rights em espaços públicos? As vantagens, incentiva a parceria do público-privado, desonera um pouco o estado de manutenção desses locais públicos e incentiva o interesse coletivo. Algumas discussões das desvantagens muito nesse sentido de que vai contra o interesse coletivo, porque vai estar fazendo uma ação de marketing, uma propaganda para uma empresa privada e que isso fere os princípios do interesse público e que não tem tanta transparência, que não vai ter uma pessoalidade, o direito público ele preza pela impessoalidade, mas a gente sabe que os mais favoráveis pesam um pouco mais dos pontos desfavoráveis nesse caso. Bom, a gente vai acompanhar o desenvolvimento, né? Como eu acabei de falar, o STF ainda pode entrar. Tem muita coisa, ainda muito pano para manga nessa história, né? Fala para o senhor investir em name rights no meu colega Guilherme Craveiro, tá? Guilherme Se pegar Craveiro. Um bom dinheiro, o senhor vai se dar bem. Pode deixar. Eu já estou cobrando royalties dele para utilizar lá no nome do meu escritório. Uma boa então, doutor. Sucesso para você, viu? Muito obrigado mais uma vez. Para todos nós, Jefferson. Obrigado pelo convite e até mais. Eu volto amanhã no Hora do Almoço, a partir do meio-dia 30 e às 6h15, aqui na nossa segunda edição. Uma ótima noite para você. Tchau!